Revoluções. As revoluções surgem como uma constante que anuncia novos ciclos. Em Portugal, pequeno território, mas um dos mais antigos países deste planeta, este fenómeno ocorreu diversas vezes. Devidamente equipados e com o cuidado de não contaminar a linha temporal, avançamos para o passado à procura de respostas. A nossa viagem começa agora. Portugal vivia em ditadura desde o golpe de Estado de 1928. Mas já não estava longe o dia 25 de abril de 1974, quando em poucas horas seria derrubado um regime que durara meio século. Em 74, na altura que o regime cai, na Europa Ocidental e entre os países membros da NATO, por exemplo, são todos democracias partidárias e pluralistas, com exceção de Portugal, da Espanha e na altura ainda está o regime, os coronéis gregos estão no poder ainda. Portanto, é, de certo modo, um regime exótico. No início dos anos 60, começavam a ser lançadas as sementes da Revolução. O 25 de Abril, quer no que diz respeito à ação militar levada a cabo, quer ao comportamento da população portuguesa, é de facto o culminar de uma longa crise e de meio século de obscurantismo. Nós podemos dizer que a situação se agrava enormemente a partir de 1961. Haveriam poucos portugueses que não tivessem qualquer ligação com a guerra colonial, ou filhos, maridos, familiares, conhecidos que estavam na guerra ou que tinham estado na guerra. E o custo, o peso da manutenção das colónias fica bem patente nesse processo de desagregação do regime. Os militares que fizeram o 25 de Abril são uma geração já muito diferente da geração que tinha feito o 28 de Maio e que tinha instaurado o regime do Estado Novo. São jovens que entraram para as Forças Armadas depois da Segunda Guerra Mundial, não estão ideologicamente vinculados ao regime, ao Estado Novo e ao salazarismo, que vão ser confrontados com a questão da guerra, com a questão do regime, com a questão da ditadura, com a questão do fechamento de Portugal, quando eles eram jovens cidadãos europeus que pretendiam que Portugal fosse uma nação europeia livre, aberta ao mundo, como tinha sido sempre ao longo da história. A ditadura tinha um corpo de oficiais profissionais relativamente reduzido e ensaia uma mobilização gigantesca da juventude portuguesa para a guerra colonial. De tal modo que nas vésperas do 25 de Abril, a grande maioria das Forças Armadas portuguesas já não eram constituídas por militares que tinham sido mobilizados, não é verdade, na sociedade portuguesa, mas fundamentalmente eram mobilizados nas colónias propriamente ditas, com uma dinâmica de africanização muito significativa das Forças Armadas. O que o golpe militar faz é abrir a tampa da panela de pressão e ele próprio se transforma em movimento revolucionário, ou seja,
Repare que o golpe militar dos oficiais intermédios é um golpe absolutamente excepcional na história dos movimentos militares da época contemporânea em Portugal. Porquê? Porque é um movimento de oficiais intermédios. São os comandantes de companhia. É aquele pessoal que está no terreno na guerra colonial. Quem é que comanda as companhias? Os capitães. O que significa que o capitão é um homem que tem experiência da guerra, que se pôde perceber da grande mentira do Portugal, o uno e indivisível do Minha Timor, teve a oportunidade de se perceber da injustiça e da brutalidade do sistema colonial e, sobretudo, teve a oportunidade de se aperceber de que a guerra não podia ser ganha. Aliás, o simples facto de dizer guerra colonial ou colónias era proibido. E a juntar a esta guerra que é esmagadora e que corrói o regime por dentro, temos os outros aspectos, de que a censura é, por exemplo, uma das marcas, mas não é a única. E, portanto, esse desejo de mudança fica bem claro durante o dia 25 de Abril. Marcelo Caetano, como é sabido, ensaia uma dinâmica falhada de liberalização do regime, ou que segue uma dinâmica de consolidação autoritária. Sabe-se que desde a primeira hora tenho explicado ao país que não aceitei o poder para fazer uma revolução. Nem foi com essa finalidade que ele me foi confiado. Procuro assim, prudentemente, levar o país a adaptar-se a novas ideias e a novas fórmulas. A ala liberal, as eleições de 69, há alguns segmentos da classe média portuguesa que pensam que o regime vai liberalizar, entram rapidamente em desilusão. Hay una cosa que se ha dicho mucho, que la revolución del 25 de abril habría sido una gran sorpresa. Sin embargo, hay un analista de la CIA, de los servicios de inteligencia americanos, que en 1968, 6 años antes, publica un pequeño libro. Es un pequeño libro sobre golpes de Estado. Se llama algo así como Golpes de Estado, un manual práctico. Y reflexiona por qué en la Europa de esos años es muy difícil un golpe de Estado. Pero luego hace un pequeño ejercicio y dice, ¿dónde en Europa sería posible un golpe de Estado? Y señala, sería en Portugal. El ejército portugués está mayoritariamente luchando en África y no tiene capacidad logística para volver con fuerza a la metrópoli si hubiese un pequeño grupo de oficiales que organizasen un golpe de Estado en la metrópoli. Y además, por lo que sabemos, la población portuguesa no va a salir a defender a la dictadura, más bien lo contrario. É preciso entender e ir um pouco mais atrás. O 25 de Abril é resultante de um estado de conspiração em Portugal que vem desde o verão de 1973, quando o general Spínola sai da Guiné e regressa a Portugal, quando o general Couto da Riaga é demitido de Moçambique e regressa a Portugal, e quando o presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, diz e afirma ao general Spínola que prefere uma derrota militar a conversações com terroristas. A partir desse momento, que é o verão de 73, todo o regime está em conspiração. Os generais Spínola e Costa Gomes conspiram entre si, conspiram com os capitães conspiram entre si, o Presidente da República, Américo Tomás, conspira com os ministros militares contra o Primeiro-Ministro Marcelo Caetano conspira com os seus ministros e até com o Governador-Geral de Angola para uma independência branca. Portanto, há um Estado, um regime em conspiração. Em fevereiro de 1974, o vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, General Spínola, lança o livro Portugal e o Futuro, com o apoio do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, General Costa Gomes. Nele defende uma saída política para a guerra. Quando os dois chefes supremos das Forças Armadas dizem que continuar a guerra não faz sentido porque ela não tem vitória possível, claro que isto é absolutamente uma espécie de terremoto para os militares que estão, quer para o movimento de capitães, quer para os que estão a combater, ou seja, só há uma solução política para a guerra. De tal maneira que o Marcelo Caetano passou a noite a ler o livro, depois dele sair,
e depois convocou os dois e disse que eu vou-lhes entregar o poder, porque depois disto, o que é que eu faço? Quer dizer, e a seguir apresentou formalmente a demissão ao presidente Américo Tomás, que não a aceitou, e ele precipita-se numa espécie de corrida para a frente. O 25 de Abril não seria a primeira tentativa para derrubar o regime ditatorial do Estado Novo. Coincidentemente, também tinham acontecido outras na primavera, embora as anteriores não tenham dado fruto. A conspiração que surge vitoriosa é a aliança entre os capitães e o general Spínola e o general Costa Gomes. E essa aliança é feita fundamentalmente em torno do programa do MFA. Enquanto dinâmica de conspiração, o movimento das Forças Armadas realiza um golpe de Estado extremamente eficaz, extremamente conseguido. Cerca de um mês antes do 25 de Abril, alguns militares afetos ao movimento das Forças Armadas e ao general Spínola saíram das Caldas da Rainha em direção a Lisboa na tentativa de derrubar o regime, naquele que ficaria para a história como o 16 de Março ou o golpe das Caldas. Mas o desfecho não foi o que desejavam. Os revoltosos renderam-se sem resistência. O 16 de Março é representativo da incompetência de uma geração de oficiais à qual pertencia o general Spínola e, curiosamente, também o general Humberto Delgado. Eles tinham a ideia que tinham um carisma e que esse carisma fazia deles uma bandeira e bastaria então eles apresentarem-se com um programa mínimo, bastava reunirem uma ou duas unidades e então tudo viria atrás deles. De facto, não era assim. No 16 de Março não há nenhum programa político, no 16 de Março não há nenhum plano de operações e há apenas a ideia de que por detrás de tudo e à frente de tudo está o general Spínola, temos um chefe, vamos atrás dele. Ora bem, os militares portugueses da minha geração, da geração que vai fazer o 25 de Abril, já não estava nessa fase de andar a correr atrás de foguetes ou de estrelas brilhantes. E, portanto, essa tentativa falha. O general Spínola era uma figura carismática que não dispensava alguns adereços pessoais, como as luvas de pele, mesmo sob o calor tórrido de África, o pingalim e uma luneta sem graduação. Manifestamente, o Spínola tinha uma agenda pessoal. Tinha montado um verdadeiro gabinete de propaganda na Guiné, tinha-o trazido para cá quando regressa e tem um projeto pessoal de poder. E isso faz com que o movimento de capitães veja isso com reserva. O Spínola só se associa ao movimento de capitães a seguir, já em fins de 73, quando há o risco de haver um golpe militar por parte do Cousa da Riaga e de outros generais. Justamente o 25 de Abril aprendeu com o 16 de Março e diz, não, a partir de agora nós vamos fazer isto de outra forma. E todos eles dizem que o 16 de Março foi muito importante como contra-exemplo. O golpe do 16 de Março falha, mas talvez por isso mesmo tenha sido tão importante para a elaboração do plano que viria a ser o princípio do fim. O 25 de Abril, pelo contrário, é a obra de um planeamento muito cuidado, de um planeamento muito bem feito, que tem um programa político muito bem estruturado, para ser apresentado aos portugueses e para ser apresentado ao mundo, em termos de planeamento militar e de ação militar. Ele é superiormente planeado e comandado por Otelo Saraiva de Carvalho. Ele tem por detrás, na conspiração, o trabalho fantástico do Vasco Lourenço, que é, digamos, o dínamo que mantém a conspiração dos capitães sempre em carga. Tem uma ação militar no terreno brilhante, porventura a operação mais brilhante que as Forças Armadas Portuguesas realizam, que é a ação do Fernando Salgueiro Maia sobre Lisboa, primeiro no Terreiro do Paço e depois lá em cima no Carmo. A revolução começa na rádio sob a forma de música.
No dia 24 de abril, por volta das 22h50, nos emissores associados de Lisboa é passada a primeira senha e depois do Adeus de Paulo de Carvalho, canção vencedora do Festival da Canção desse ano. Meia hora depois, na Rádio Renascença, o tema Grândola de Zeca Afonso é tocado para confirmar o arranque da Revolução. Lo que hacen los capitanes al organizar el golpe de Estado es intentar coordinarse de una manera, con un sistema de comunicaciones que no pueda ser interceptado por la policía política. Utilizar canciones y la radio para hacerlo yo creo que es un elemento muy original. Grândola é aquela música e que, muito curiosamente, não estava para ser o hino do 25 de Abril. Estava para ser o Venham Mais 5, que também do Zeca Afonso. E o que aconteceu é que a música estava proibida pelo regime e, portanto, não havia o disco portanto, nos emissores que teriam de colocar para servir de senha. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. Atenção, senhores espectadores. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. Tal como tinham sido os militares que tinham instaurado o regime ditatorial em 1926, também seriam os militares a pôr-lhe fim 48 anos depois. Mas as verdadeiras intenções não foram logo identificadas pela população. Convém não esquecer que o 25 de abril de 1974 foi pouco tempo depois do último grande golpe de Estado que marcou o mundo, que foi o golpe de Estado do general Pinochet, que derrubou uma democracia legítima, não é verdade, Salvador Allende, no Chile em 1973. As incógnitas eram muitas. O normal, quando existiam e existe a intervenção de militares na vida política, através da promoção de golpes, em regra, essas ações são levadas a cabo por generais, com o objetivo de introduzir regimes musculados. Portanto, um golpe de Estado pró-democrático era algo extremamente pouco usual na história política do século XX e, sobretudo, na década de 70 do século XX. No dia 25 de abril, aquilo que aconteceu em Portugal foi completamente diferente. Temos um conjunto de oficiais intermédios que levam a cabo um golpe para acabar com a ditadura e acabar com a guerra colonial. À meia da manhã, os militares do movimento das Forças Armadas são surpreendidos com a ameaça de carros de combate na Rua do Arsenal. O futuro do país decide-se nos longos minutos de confronto entre o brigadeiro Junqueira dos Reis, afeto ao regime, e o capitão Salgueiro Maia. Uma ação de uma enorme coragem, serenidade e sangue frio de Salgueiro Maia e dos seus oficiais mais próximos, porque é essa serenidade que evita o desencadear de uma ação violenta, porque nestas condições, em situação de enorme tensão psicológica, com oficiais tão jovens quanto eles eram, só militares muito jovens, mas muito experientes, conseguiriam resolver aquela situação. Ese momento en el cual las tropas que están desplegadas enfrente de Salgueiro Maia deciden no disparar, que es un momento fundamental que hace que el 25 de abril que fue haya sido ese y no otro de los muchos futuros posibles que estaban inscritos en los riesgos de una operación militar como aquella. La imagen del 25 de abril que nos ha llegado hoy en día está marcada por que no hubo graves
combates sangrientos en las calles de Lisboa, hubo unos pocos muertos, pero no hubo una resistencia armada. Si una parte del ejército portugués hubiese entrado en combate contra otra parte del ejército portugués, es el inicio de una guerra civil. Nos planos traçados pelo movimento das Forças Armadas para o dia 25 de abril, tudo estava bem planeado. Havia apenas uma incógnita. Como iria reagir a população? Mas sim, uma sentada que eu pago já. Uma pinta, dá-lhe uma pica e põe-me a andar. Espada à cinta, já creio que é rei da candalinha. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Quando as tropas de Cavalaria 7 se recusam a fazer fogo sobre a tropa rebelde, quer na Ribeira das Naus, quer na Rua do Arsenal, as pessoas vão passar de espectadoras passivas do golpe militar para sujeitos ativos da intervenção. E na coluna que recebe ordens, depois de neutralizadas as tropas de Cavalaria 7, recebe ordens para marchar para o Carmo, quem vai pendurado nos tanques é já a multidão. O golpe de Estado é acompanhado imediatamente por uma dinâmica de mobilização popular. Se nós perguntássemos a nós próprios, na antevéspera, que as pessoas iriam para a rua para apoiar um golpe militar contra o regime, era quase impensável. Marcelo Caetano foi a um jogo de futebol na antevéspera. Foi aplaudidíssimo pelas pessoas que estavam a assistir. Portanto, digamos que o que podia ser previsível é que houvesse divergências de apoios, de contra, etc, etc. Agora, que as pessoas fossem para a rua, eu acho que foi uma surpresa para todos, para as pessoas que foram para a rua, verem que ele foi e o vizinho também foi. Sabemos realmente que as pessoas perderam o medo, mas estão a dizer tudo aquilo que durante anos não conseguiram, não tiveram possibilidades de dizer. Agora, o que é certo é que no dia 1 de maio já estavam milhões. E aí... Esse processo modificou o próprio golpe de Estado, a Revolução. Meu coronel, perdão, não houve rendição para parte das forças que estão situadas? Porra, deixem de fazer, vocês são chatos, pá. Quando uma senhora está a ter um filho, pá, vocês não vão perguntar à senhora se está com dores. E o momento decisivo será aquele que ocorre quando o Fernando Salgueiro Maia vai ao quartel do Carmo e se encontra com Marcelo Caetano, que estava lá guardado, e Marcelo Caetano lhe diz: eu já percebi que perdi, quem é o vosso comandante? Somos todos capitães, não é? E ele disse: bom, então eu quero falar com o general Spínola para que o poder não caia na rua. Mas neste momento é o momento de reconhecimento da derrota. É evidente que o poder já estava na rua, mas é este momento em que o jovem capitão está em frente do velho chefe do governo, e esse chefe do governo, de um governo caduco, de um regime anacrónico, reconhece a derrota. Para mim é esse um momento decisivo. Novo comunicado. O movimento das Forças Armadas informa a nação que conseguiu forçar a entrada no quartel da Guarda Nacional Republicana, situado no Largo do Carmo, onde se encontrava o ex-presidente do Conselho e outros membros do seu ex-governo. Apesar de o 25 de abril ter sido um golpe planeado e executado pelos capitães,
São os generais liderados por Spínola que na madrugada de dia 26 dão a cara pela revolução na televisão portuguesa e apresentam a Junta de Salvação Nacional. Atenção, vai falar-lhes o general António de Spínola. A questão da escolha da junta e dos 7 generais ocorre porquê? Ocorre por uma questão de imagem. Os 7 generais, pessoas ponderadas, em princípio, sapientes, sábias, enquadradas dentro da estrutura, oferecem uma imagem de segurança, de estabilidade, de serenidade, de respeitabilidade interna e externamente. Isto é, jovens capitães e majores que tinham feito a ação militar, interessava-lhes não terem um primeiro impacto radical nem na sociedade portuguesa, nem na comunidade internacional. Os objetivos do 25 de Abril estavam bem claros no programa do MFA. E nós podemos dizer que eram 2 grandes objetivos. Por um lado, iniciar a descolonização e, por outro lado, outro grande objetivo era levar a cabo, como diz o programa, a curto prazo, uma democratização política. E foi um programa amplamente discutido, amplamente negociado. Primeiro, no interior do próprio movimento, com momentos dramáticos e, finalmente, o último momento de definição e discussão e de compromissos foi na própria noite do dia 25 de Abril, com a Junta de Salvação Nacional. E esse foi um dos momentos mais dramáticos que deixa patente os problemas que existiam nesse programa e nesses objetivos que tinham sido traçados. Garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo pluricontinental. A discussão foi de tal forma que, sabemos nós, os capitães ameaçaram voltar para a rua, voltar a trazer os tanques para a rua. E no final, aquilo que tinha sido um dos motores do movimento, acabar com a guerra colonial, fica com uma expressão muito ambígua. O item onde os capitães tinham consagrado o princípio, o direito dos povos à autodeterminação e independência, foi abolido nessa mesma noite. Porque aquilo que vai ocorrer é que, na realidade, o programa que está para ser implantado e apresentado, e que é um programa excepcional, que é um programa progressista, descolonizador, de abertura, de justiça social, é o programa do movimento dos capitães e do movimento das Forças Armadas e não o Portugal e o futuro do general Spínola. 25 de Abril, porque é um golpe de Estado militar, não hierárquico, e que sob esse ponto de vista não vai ser replicado nas outras transições democráticas. A transição democrática na Grécia em 1975, em Espanha em 1977, não vai ser assim. Portugal vai abrir uma dinâmica de crise revolucionária que se vai estender pelo ano de 1974, 75, até aos inícios de 76. Enquanto os portugueses tinham a oportunidade de dar os primeiros passos em liberdade, aqui ao lado, Espanha, liderada por Francisco Franco, continuava a viver num regime de ditadura, a última da Europa Ocidental. Cuando llega el 25 de abril a Portugal, en España la situación política está en un momento muy delicado. Franco está ya muy mayor, se sabe que va a morir, y de hecho va a morir un año y medio después del 25 de abril. Todos los gobernantes del franquismo están imaginándose cómo va a ser España después de Franco, cómo puede sobrevivir la dictadura a la muerte de Franco, y llega la revolución en Portugal. Entonces se crea un temor enorme para las élites gobernantes del franquismo y al mismo tiempo una ilusión enorme para los militantes de la oposición. De repente se miró con toda intensidad a Portugal. Siempre se dice que lo que más llamaba la atención en Portugal, que para los españoles es un país de personas tristes, pues era que la gente sonreía muchísimo, ¿no? Desde el primer momento hubo una gran expectación por conocer lo que es un país libre. Viajaron los españoles hacia Portugal en esa fase del 74 y del 75 para disfrutar de la libertad del país vecino. Viajar para ver películas que todavía estaban censuradas. A veces eran porque era el cine erótico, para comprar libros que no hubieran pasado por la censura, y también para escuchar música
Para ver el tipo de influencia que tiene la revolución en España, hay un caso bastante llamativo. Televisión Española, que es la televisión pública, que depende del gobierno, envía un equipo de radiotelevisión a Lisboa el propio día 25 de abril. Llegan y graban la gente en la calle, los claveles en los fusiles de los soldados, la entrada de los marineros en la PIDE, la detención de PIDES en la calle, el desmantelamiento de la policía política, pero cuando vuelven con esas imágenes a Madrid, está claro que eso no se puede emitir en la televisión pública y se hace una sesión privada para el gobierno español. Todos los miembros del gobierno que están presentes están muy impresionados con lo que ven en las calles de Lisboa. Y lo que a él le llama la atención es que hay una serie de policías, que son los escoltas de los ministros, que van a hablar con él. Dice, esto que hemos visto en la película, esto que les pasa a esos policías portuguesas, nos va a pasar a nosotros también. Entonces hay esa imagen de miedo, de que seguir apoyando a la dictadura como lo habían estado apoyando en ese momento puede ser incluso peligroso para los propios policías y que el cambio político va a venir. Y tiene que venir de alguna manera, y que a ellos les interesaría que no viniese de una manera revolucionaria como vino en Portugal. Yo creo que es un impacto muy importante de la revolución. A Revolução Portuguesa, o início da sua transição para a democracia, não é muito distante, nem obviamente em termos geográficos, nem sobretudo em termos cronológicos, da transição espanhola, da queda do franquismo e do início do processo de democratização. Mas a verdade é que, para o resto do mundo, estas duas transições vão ser vistas de forma diferente. Enquanto a Espanha vai ser apontada como uma transição exemplar, um modelo que outros países podiam adotar, o caso português vai ser visto de outra forma, como um caso que poderia ter tido pesadas consequências e efeitos negativos. Tal como aconteceu nas revoluções de 1820 e 1910, a revolução propriamente dita foi pacífica. A violência e o caos surgiram depois. O 25 de Abril não foi exceção. Eu diria que a partir do dia 26 de Abril já estamos num processo revolucionário, que depois se vai radicalizando e durante um ano e meio. O período entre 1974 e 25 de novembro de 1975 será um período marcado por grande instabilidade, grande perturbação política e político-militar, divisões das Forças Armadas, tentativa do Partido Comunista de conquistar o poder, é uma coisa que deve ser dita, fazer de Portugal uma Cuba da Europa. Não esquecer que, apesar de poderem existir dúvidas sobre que tipo de democracia implementar, estamos em plena Guerra Fria. A União Soviética tinha um regime designado de democracia popular. É preciso ter em conta que o programa do MFA garantia que no prazo máximo de um ano se iriam realizar eleições livres por sufrágio direto, secreto e universal. O 25 de Abril trouxe liberdade política e com ela surgiram dezenas de movimentos e partidos de todas as tendências. Quando se dá o 25 de Abril, os partidos estão numa situação muito frágil. Eram muito poucos os que vinham do período ditatorial. O único que tinha atravessado toda a ditadura, resistindo às duras condições de resistência, tinha sido o Partido Comunista, que tinha sido fundado durante a Primeira República. Os outros partidos que já existiam eram bastante mais recentes e o próprio Partido Socialista tinha surgido enquanto tal apenas em 1973, um ano exatamente antes do 25 de Abril. O 25 de Abril vai permitir que esses partidos venham à luz do dia, vai permitir o regresso do exílio dos seus dirigentes, o regresso primeiro de Mário Soares e depois de Álvaro Cunhal, são um dos momentos áureos desses primeiros momentos depois do 25 de Abril, e vai permitir, sobretudo, a constituição de novos partidos políticos. É uma oportunidade que todos vão querer aproveitar ao máximo. É impressionante a multiplicidade de partidos políticos e de movimentos políticos que se vão constituir nesse momento. O objetivo estava a um ano de distância. Os portugueses iriam votar pela primeira vez em eleições livres e universais para a Assembleia Constituinte a 25 de Abril de 1975.
Seria a primeira vez que as mulheres tinham a oportunidade de votar e fizeram questão de exercer o seu direito. Nunca mais os portugueses haveriam de voltar às urnas em tão grande número como nesse momento histórico. Mas a verdade é que as eleições são um sucesso. As eleições de 25 de abril de 1975, as primeiras eleições efetivamente livres, foram amplamente participadas. Mais de 90% dos portugueses se dirigiram às urnas para participar naquela que era a sua primeira oportunidade de se expressar em liberdade. O Partido Socialista ganha as eleições. Em segundo fica o Partido Popular Democrático. E em terceiro o PCP, que não aceita o resultado das urnas. Há uma radicalização das Forças Armadas ligadas ao partido e torna-se cada vez mais evidente o fosso entre os setores moderados e radicais de esquerda. Nós não poderíamos, repito, ir perder por via eleitoral aquilo que tanto tem custado a ganhar ao povo português. Decidimos fazer esta manifestação, visto os paraquedistas terem ocupado esta madrugada aqui a base aérea de Montreal, e então o povo organizado juntou-se todo e veio todo para aqui. E não são os comunistas que mandam, mas sim o povo. We burn only the property of communists, because in Portugal we don't want communism. Durante todo o verão quente e outono escaldante de 1975, o país mergulha no radicalismo e no caos. Há quem tema uma guerra civil. Isto leva em linha reta o país para uma confrontação armada e para uma guerra civil, e nós estamos a fazer todos os esforços para evitar essa confrontação e essa guerra civil. Quem viveu este período recorda-se bem do que foram aqueles meses intensíssimos que vão de abril de 74 até novembro de 75, em que em cada semana parecia que passavam anos. Nunca chegámos ao ponto da ruptura, nunca. O país esteve várias vezes perto de uma situação de se dividir e de entrar num sistema de guerra civil. Felizmente isso não aconteceu. Havia famílias completamente cortadas ao meio, não é? De pais que já não se falavam com os filhos, filhos que já não falavam com os pais, por opções políticas diferentes. E chamaria a este respeito a atenção para 2 episódios que, aos olhos do mundo, que nesse momento olhava atentamente para a evolução política em Portugal, não deixam de surpreender. A primeira é a decisão, que não chegou a concretizar-se, de transferir os trabalhos da Assembleia Constituinte de Lisboa para o Porto, perante aquilo que se pensava ser uma ameaça das forças radicais sobre a capital. O segundo episódio, que deixou todas as chancelarias e todo o mundo boquiaberto sem perceber o que se passava em Portugal, foi a suspensão, a greve, podemos chamar-lhe, do 6º Governo Provisório. Pinheiro de Azevedo não se demite, mas diz que o governo não governa enquanto não existir ordens nas ruas, enquanto o Presidente da República, Francisco da Costa Gomes, não lhe garantir condições para governar. Eu fui dizer claramente ao Sr. Presidente aquilo que durante 2 dias discuti com os meus ministros. É que estou farto de brincadeiras, ok? Grandes manifestações, perturbações das Forças Armadas e um episódio terrível, inédito. Nós, deputados da Assembleia Constituinte, durante 24 horas não pudemos sair do Palácio de São Bento. Estivemos sujeitos a um sequestro, a um cerco. Dia 13 de novembro, uma manifestação de milhares de trabalhadores da construção civil cerca São Bento. Os deputados ficam sequestrados. O mesmo acontecendo ao governo. Não tínhamos alimentação, não tínhamos bebidas a não ser a água. Era uma situação extremamente difícil. Os partidos identificados com a democracia ocidental, o Partido Socialista, o Partido Popular Democrático, o Centro Democrático Social, tinham uma larga maioria. Em 250 deputados, tinham 220. O Partido Comunista só tinha 30. Mas o Partido Comunista fazia uma oposição muito grande nas ruas. Mas nós saímos de uma forma vergonhosa. Em Feu Indiana, os deputados do Partido Comunista saíram aclamados pelos ditos operários da construção civil. Foi sequestrado já 2 vezes.
Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Pá. A contenção do processo revolucionário é o 25 de novembro, não é? Quer dizer, é uma espécie de contragolpe que faz uma contenção pactuada da Revolução. O 25 de novembro de 1975 marca a vitória das forças democráticas sobre a esquerda radical, abrindo caminho a uma nova ordem constitucional. Em partidos políticos, não empenhados sectariamente. Desaparece o MFA, não é? O Movimento das Forças Armadas. Com o 25 de novembro, a tropa recolhe quartéis, não totalmente, mas o movimento revolucionário dos oficiais, que tinha tido uma participação importante no processo, é praticamente dissolvido e a tropa retoma a tal hierarquia formal que existia antes. E, em segundo lugar, estabelece o princípio de que governa quem ganha as eleições. E, portanto, digamos, há uma substituição do conceito de legitimidade revolucionária pelo conceito de legitimidade das urnas, não é? E, portanto, governa quem ganha as eleições, e quem ganhou as eleições foi o Partido Socialista. Em abril de 1976, é aprovada uma nova Constituição da República Portuguesa, consolidando o regime democrático saído da Revolução dos Cravos. A votação da Constituição de 1976, em abril desse mesmo ano, é sem dúvida alguma um processo central, um momento central no final da Revolução. A aprovação da Constituição representou o fim da incerteza quanto ao regime político que ia ser implementado. Apesar de tudo, conseguiu-se fazer uma Constituição democrática que previa o sufrágio universal, partidos políticos, separação de poderes, direitos, liberdades e garantias, direitos económicos, sociais e culturais. Depois, na revisão constitucional de 1982, o Conselho da Revolução desapareceria, ficaria um poder puramente civil. Seria a primeira vez desde 1820 em que as Forças Armadas não mais interviriam na vida política. Mais uma vez era por meio da Revolução que se instaurava uma nova Constituição. 5 das 6 Constituições portuguesas resultaram de movimentos revolucionários. Com todos os efeitos colaterais, cumpriam-se os 2 grandes objetivos da Revolução de Abril: democratizar e descolonizar. O drama, digamos, o custo que o 25 de Abril teve foi o custo para o que era o que restava do Império Português. Isso é que, de facto, não há outra maneira de dizer, é um custo humano terrível que foi pago, mas foi pago não por esta Revolução. A responsabilidade do que aconteceu na nossa descolonização, todo o drama, quer dos 600, 700 mil portugueses que voltaram para a pátria lusitana e dos milhões e milhões de cidadãos que em Angola e Moçambique se viram envolvidos depois em guerras civis duríssimas. A responsabilidade é uma responsabilidade do Estado Novo. Portanto, o Estado Novo, Salazar primeiro, Marcelo Caetano depois, tiveram 13 anos para uma iniciativa política que resolvesse a situação do Império, ou seja, que permitisse uma transição o mais pacífica possível para uma situação pós-imperial. E sistematicamente o governo de Salazar ignorou. Salazar não conhecia muito mal o Império. Tinha um discurso totalmente voltado para a sua defesa, mas nunca visitou nenhuma colónia. Eu julgo que nós temos 2 revoluções que são, digamos, estruturantes da história de Portugal. Estou a falar, efetivamente, destes 900 anos, quase 900 anos. São a de 1383, que abriu todo o ciclo de mais de 500 anos do Império Ultramarino, e depois a de 1974, que o fechou e que voltou a recentrar deste modo, de forma profundíssima, o país no seu nicho de partida, no seu berço de partida, para o bem e para o mal. Como sempre acontece na história, as coisas na história nunca há happy ends, não é? Mas também há sempre a hipótese de recomeçar. Ficou uma coisa muito importante, ficou o quadro da democracia. Ficou uma democracia onde há as liberdades fundamentais e onde é possível trabalhar politicamente por um mundo melhor, sem ser preso, nem ser perseguido, e isso é uma conquista de inestimável valor. A primeira, a questão da liberdade.
que é incontestável. A segunda grande herança do 25 de Abril é, sem dúvida alguma, a democracia representativa. Nós hoje estamos muito insatisfeitos com a qualidade da nossa democracia, mas compete-nos, a nós coletivamente e a cada um de nós individualmente, alterar essa situação. Se olharmos para a história do ponto de vista matemático, verificamos que a periodicidade das revoluções foi aumentando ao longo dos últimos séculos. O que é que isto nos diz sobre o futuro? As revoluções são sempre aventuras. As revoluções aparecem quando tudo mais falhou. Quando todos os outros mecanismos falham, as revoluções aparecem. E aparecem por um imperativo de necessidade. As revoluções aparecem, por exemplo, para restabelecer uma ordem que se perdeu, para tentar encontrar um pouco de cosmos na anarquia, não é? As revoluções, ao contrário do que muitas vezes os setores mais conservadores e reacionários pensam, as revoluções são gritos de apelo a uma ordem. As revoluções nunca são uma coisa do passado, porque o mundo evolui, o mundo tem as suas contradições no seu desenvolvimento. As revoluções dependem de fatores estruturais, sociais, políticos, complexos, não é? Esta pode ter sido a última revolução com as características que ela teve na história de Portugal. A existirem processos idênticos em Portugal, as suas características seriam completamente diferentes. O mundo é outro, o papel dos militares na vida pública e política é outro, a sociedade é outra, as tecnologias abriram outras realidades que não permitem que se repitam os acontecimentos que se viveram em Portugal em 1974, 1975. A democracia é uma obra em constante evolução e o desenvolvimento é a mesma coisa. Porque nós hoje temos uma agenda de desenvolvimento que não é a mesma que tínhamos em 1974, que não é a mesma que tínhamos em 1910 ou há mais tempo. Portanto, país nenhum pode dizer que fez uma revolução e que ela acabou completamente, porque a própria revolução gera uma dinâmica inovadora que cria novos pontos na agenda revolucionária. Eu diria que o importante é termos uma memória, cultivarmos a nossa memória, sabemos de onde é que viemos, sabemos quem somos, para quando a encruzilhada da história se colocar de novo, quando a necessidade de uma revolução se colocar de novo, e certamente que isso vai acontecer, percebermos que existe um repertório de experiências no passado que nos podem inspirar nos passos que tivermos de dar. Em quase 900 anos de história, Portugal viveu 5 grandes revoluções, sem contar com o golpe de Estado que instaurou a ditadura. 1383-85 e 1640 consolidaram e repuseram a independência nacional. A Revolução Liberal pôs fim ao absolutismo. A Revolução Republicana pôs fim à monarquia. E o 25 de Abril pôs fim à ditadura. As 5 revoluções portuguesas são elas próprias uma forma de contar a história de Portugal. Isto leva em linha reta o país para uma guerra civil. Um país com quase 9 séculos, que tem das fronteiras mais estáveis da Europa, que foi das primeiras repúblicas do continente europeu e dos últimos Estados democráticos da Europa Ocidental.